Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, hoje eu quero estar dividindo com todos os conhecimentos do livro As Águas do Éden, do Rabino Aryeh Kaplan. Eu vou estar fazendo aqui uma rápida leitura e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. Inclusive, irmãos, eu tenho um PDF completo desse livro. Se algum irmão assistir o vídeo e se interessar pelo PDF, só entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando o meu telefone na descrição e eu vou estar enviando aí o PDF para os irmãos, tá? Inclusive envio até outros livros também, tá? Em PDF. Enfim, vamos à leitura. Um olhar mais profundo, o rio do Éden. Esse relato conta como Deus criou o homem e depois o colocou no jardim do Éden, que representa o estado aperfeiçoado do homem. O homem recebeu um mandamento, abster-se de comer o fruto da árvore do conhecimento. Quando o relato termina, a serpente tenta a Eva e tanto ela como seu marido comem o fruto proibido. Depois o homem é afastado da vida idílica do jardim do Éden e precisa viver no mundo exterior. Isto representa o estado imperfeito do homem hoje em dia. No entanto, há um elemento desconcertante nesse relato. Exatamente no meio da história, a Torá de repente fala do rio que saiu do Éden, dando uma descrição detalhada do rio e dos seus tributários, interrompendo a narrativa sem nenhum motivo aparente. Isso ainda é mais desconcertante porque o rio não é mencionado nunca mais em todo o relato. Além disso, toda a história do Éden nos ensina uma lição muito importante sobre o homem e sua condição. E neste contexto, a descrição do rio parece ainda mais fora de lugar. Para explicar a inclusão dos rios, primeiro temos que captar o conceito de perfeição humana, o conceito do mal e a ideia do pecado de Adão. Aqui é a parte que eu achei bem interessante, irmãos. Toda pergunta básica que possamos formular sobre o judaísmo começa com uma indagação fundamental. Por que Deus criou o mundo? Logicamente, num grau maior, essa pergunta não tem resposta. Não podemos entender a Deus e certamente não podemos entender os seus motivos. Todavia, podemos sondar essas razões que Deus, Ele próprio revelou na sua Torá e aos seus profetas. O que aprendemos dessas fontes é que Deus criou o mundo com um ato de puro altruísmo, para fazer o bem. Ele criou um mundo e colocou o homem sobre ele, para que o homem fosse recipiente do seu bem. Qual é esse bem que Deus deseja dar ao homem? Nossos sábios nos ensinam que a intenção de Deus não ficaria satisfeita oferecendo menos que o bem derradeiro. Mas qual é esse maior bem possível que Deus pode dar ao homem? A resposta é que o maior bem possível é Deus, ou seja, é Ele mesmo. Portanto, o bem que Deus destinou ao homem foi a capacidade de parecer-se com Ele e aproximar-se dele. Para que isso fosse possível, o homem tinha de ser criado em absoluto livre-arbítrio. Caso contrário, ele seria pouco mais que uma marionete ou um robô. Por outro lado, com o livre-arbítrio, o homem é criado à imagem de Deus. Exatamente como Deus age como um ser livre, o homem também age. Assim como ele age sem restrições prévias, um homem também age. Da mesma forma que Deus pode fazer o bem como um assunto do seu próprio livre-arbítrio, o homem também pode. Assim como o homem precisa ter livre-arbítrio, ele também precisa ter liberdade de escolha. Um homem fechado em uma prisão tem o mesmo livre-arbítrio que qualquer outro. Todavia, pouca coisa pode fazer com ele. Para que o homem se pareça com o seu Criador até o maior grau possível,
ele precisa funcionar em uma arena onde tem a máxima liberdade de escolha. Interessante esse assunto, muito debatido aí, né? No meio teológico, né? Sobre o livre-arbítrio do homem. Quanto mais um homem se parecer com Deus na sua onipotência, mais se assemelhará a ele em sua livre escolha. Eu vou parar por aqui, irmãos. Simplesmente magnífico. Tenho certeza que essa simples leitura aqui já agregou muito conhecimento aos irmãos e fez os irmãos ter várias reflexões, né? Outra parte que eu quero dizer aqui é quando diz aqui, mas qual é ser o maior bem possível que Deus pode dar ao homem? A resposta é que o maior bem possível é Deus, Ele mesmo. Portanto, o bem que Deus destinou ao homem foi a capacidade de parecer-se com Ele e aproximar-se dele. Como que a gente se aproxima de Deus, irmãos? Como que a gente se aproxima do Eterno? Né? Procurando cumprir os seus mandamentos. A lei, irmão, a Torá, ela não foi abolida. A Torá é eterna. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.